know you're happy. Eu sei que vocês estão felizes. I know you are expecting. Eu sei que vocês estão esperando. I know your hearts are open. Eu sei que seus corações estão abertos. That's our part. Isso é a nossa parte. God does the rest. Deus faz o resto. Hallelujah. He knows all about you. Ele sabe tudo sobre você. He knows where you live. Ele sabe onde você mora. He knows your circumstance. Ele sabe as suas circunstâncias. He knows your questions. Ele sabe as suas dúvidas, suas He knows perguntas. your dreams. Ele sabe os seus sonhos. And he knows the plans that he has for you. E Ele conhece também os planos que Ele tem para você. And they're big plans. E são grandes planos. They're plans of joy. São planos de alegria, Plans of peace. planos de paz, Plans of progress. planos de progresso, Plans of increase in the kingdom of God. planos de crescimento no reino de Deus. Do you believe that? Você acredita nisso? Let's pray. Então vamos orar. Heavenly Father, we are here to meet with you. Pai Celestial, nós estamos aqui para nos reunir com o Senhor. Open our hearts to receive all that you have for us. Abra os nossos corações para que nós possamos receber tudo que o Senhor tem para nós. Thank you for this occasion. Obrigado por essa ocasião. Thank you for Pastor Celio and his team. Obrigado pelo pastor Célio e sua equipe. Thank you for every person who is here. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Now, we look to you. Agora nós olhamos para o Senhor. We are ready to hear and receive. Estamos prontos para ouvir e receber. Be glorified through this event. Que o Senhor seja glorificado através desse evento. In the wonderful name of Jesus. No nome maravilhoso de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. God bless you. You Deus can be abençoe seated. vocês. Vocês podem se sentar. When I was here last year, I fell in love with your pastors, all of your leaders. Quando eu estive aqui ano passado, eu me apaixonei muito por todos os seus pastores, os seus líderes, And we've become e family. nós nos tornamos família. God brings people together. Deus traz as pessoas juntas. We can't always plan it, Nós sempre podemos planejar, but He brings people together for His purpose. mas Ele é quem conecta as pessoas pelo propósito dele. Some of you know me, some of you don't know me. Alguns de vocês me conhecem, alguns de vocês não me conhecem ainda. How many of you heard me when I was here last year? Quantos de vocês me ouviram quando eu estive aqui ano passado? Okay, you know me. Ah, então todos vocês já me conhecem. And what about you who've never seen me before? What about you if you've never seen me? E sobre você, se você nunca me viu antes, faça assim. Very good. Muito bom. So we have some new friends. Então temos alguns novos amigos. I just have to tell you that you must understand this package. Eu tenho que te explicar que você tem que entender esse pacote aqui. See, everyone who ministers to you is a unique package. Entenda que todo mundo que ministra para você é um pacote único. And we are the total of our experiences, our choices, the way we think. E nós somos formados como um conjunto das nossas experiências, das nossas escolhas, da forma como nós pensamos. So you will discover that I'm different. Então vocês vão descobrir que eu sou diferente. I carry a United States passport. Eu carrego um passaporte dos Estados Unidos, And that's all. mas só isso. Because when I was 9 months old, my parents began traveling the world with the gospel. Porque quando eu tinha 9 meses de idade, meus pais começaram a viajar ao redor do mundo pregando o evangelho. And I did not live in the United States until I was 14. E eu não morei nos Estados Unidos até que eu tivesse 14 anos de idade. I lived in the nations of the world. Eu morava nas nações do mundo. And then I married and had my family. E aí eu me casei, tive minha família. And then I began traveling more. E aí comecei a viajar mais. And so I'm at home anywhere in the world. Então em qualquer lugar do mundo eu estou em casa.
I'm from America. Então, tudo bem, eu sou da América. Yes, I'm a woman. Sim, eu sou uma mulher. Yes, I'm old. Sim, eu sou já de uma certa idade. Did you say A that? little bit old, a little bit old. But I'm a unique package. Mas eu sou um pacote único aqui. I have only known the people of the world and the gospel of Jesus Christ. Mas eu tenho conhecido as pessoas do mundo e levado o evangelho de Jesus Cristo. I was born again at the age of 7, Eu nasci de novo quando eu tinha 7 anos, baptized in the Holy Spirit at the age of 9. batizado com o Espírito Santo aos 9 anos. I preached my first sermon at the age of 10. Aos 10 anos preguei meu primeiro sermão. I have a wonderful husband. Tenho um marido maravilhoso. Together we have 6 children Juntos nós temos 6 filhos, and 20 grandchildren 20 netos and 24 great e grandchildren. 24 bisnetos. And there are 8 nationalities in our E family. na nossa família tem pessoas de 8 nacionalidades. And we live all over the world. E nós vivemos espalhados ao redor de todo mundo. So I'm unique. Então eu sou única. I'm the overseer of more than 1,000 churches. Sou supervisora de mais de 1000 igrejas. I'm an evangelist. Sou uma evangelista. Evangelism is in my blood. O evangelismo está no meu sangue. I think every Christian is a soul winner first, and then other gifts begin to develop. Eu entendo que todo cristão ele é um ganhador de almas primeiro e então os demais dons começam a fluir. I'm the president and chief administrator of our international ministry. Eu sou a presidente e a chefe administradora do nosso Ministério Internacional. So I'm an administrator. Então sou administradora, I'm a preacher. sou uma I'm an pregadora, evangelist. sou uma evangelista, I'm an overseer. sou uma supervisora I love Jesus. e eu amo Jesus. I testify to you that he is faithful. E eu testifico a você que ele é fiel. You give him your life, he takes care of everything else. Você dá a sua vida a ele e ele toma conta de todo o resto. Our lives are very simple. As nossas vidas são muito simples. Everything we have goes into the ministry. Tudo que nós temos vai para o ministério. We don't need much, Nós não precisamos de muito, but we have everything we need. mas nós temos tudo que precisamos. And I consider that, well, I believe when the scripture says the steps of the righteous are ordered of the Lord, E eu acredito que quando as escrituras dizem que os passos do justo são ordenados pelo Senhor, that means I'm here because God wants me to be here. isso significa que eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. I'm righteous because of Jesus. Eu sou justa por conta de Jesus, por causa de Jesus. And I'm here because God orders my steps. E eu estou aqui porque Deus ordena os meus passos. So I want you to know that I highly appreciate you being here. Então eu quero que vocês saibam que eu sou muito grata por todos vocês estarem aqui. You're busy. Vocês são muito There ocupados. are many things you could be doing. Tem muitas coisas que vocês poderiam estar fazendo. But I appreciate that you chose to be here. Mas eu sou grata porque vocês escolheram estar aqui. Now let's see what God will say. Então vamos ver agora o que Deus irá dizer. Are you ready? Vocês estão prontos? I want to talk to you about faith. Eu quero falar com vocês sobre fé. Now, faith is a very common topic among us. Fé é um assunto muito comum no nosso meio, certo? There are so many sermons on faith. Tem muitas pregações sobre fé. And sometimes faith becomes so E complicated. às vezes a fé se torna tão complicada. I believe faith is very simple, Eu acredito que fé é muito simples. but faith is very important. Mas fé é muito importante. Because the Bible says that faith is what pleases God. Porque a Bíblia diz que fé é aquilo que agrada a Deus. Because when we come to Him, we must believe that He exists. Porque quando a gente vem a Ele, nós temos que crer que Ele existe And that He's a rewarder of those who seek Him. e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Faith is important. Então fé é importante. Some talk about great faith. Alguns falam de grande fé. If people who are sick
that are prayed for do not get healed, they're blamed for not having enough faith. Se as pessoas que estão doentes, elas recebem oração e às vezes elas não são curadas, às vezes elas são até culpadas por não terem fé, I don't think that's fair. eu não acho que isso é justo. I think people need to understand how and why they can be healed. Eu acredito que as pessoas têm que entender como e por que elas têm que ser curadas. I was in Brasilia last week, Semana passada eu estava em Brasília and on the final day of the conference, it was a public meeting. e no dia final da conferência era um culto aberto ao público. Several had come to me asking for prayer for healing. Muitos vieram até mim pedindo oração por cura. That's not uncommon. Isso não é incomum. We have a healing ministry. Temos um ministério de cura. That's not because I have a gift of E healing. não é porque eu tenho o dom de cura. That's because I have Jesus who is the healer. É porque eu tenho Jesus, que é aquele que cura. And he loves to heal people. E ele ama curar as pessoas. So the final night that was public, I preached on healing. Então, na noite final, que foi aquele culto aberto ao público, eu preguei sobre cura. I don't like to just pray for people to be healed. Eu não gosto só de orar para que as pessoas sejam curadas. Because there's no magic in the prayer. Porque não tem mágica na oração. Healing comes when people understand the promises of God and they have faith. A to cura receive. vem quando as pessoas entendem as promessas de Deus e elas têm então fé para receber. So my job is to help people understand those things as their faith rises. Então, meu papel é fazer com que as pessoas entendam essas coisas conforme a fé delas cresce. Well, at this meeting, Depois dessa reunião, I preached, eu preguei, I gave instruction, dei as instruções and I asked how many needed healing. e eu perguntei quantos aqui precisam de cura. There were about 3,000 people E tinha em there. torno de 3.000 pessoas lá. And it looked like maybe 200 had their hands up. Parece que só tinha ali uns 200 que levantaram as mãos. So as I was talking to them, Conforme eu estava falando com eles, I was explaining how everything they needed was handled at the cross. e eu expliquei para eles como tudo aquilo que eles precisam foi entregue lá na cruz. Jesus already healed them. Jesus já os curou. He carried their sickness. Ele já carregou as doenças He carried deles. their pain. Ele já carregou as dores By His deles. stripes we were already healed. Pelas pisaduras dele nós já fomos sarados. So I was helping them to think. Então comecei a ajudá-los a pensar. All of a sudden they began to receive their healing. E do nada, eles começaram a receber a cura It deles. was like an explosion of miracles. E foi como se fosse uma explosão de milagres. I never prayed for the sick, Eu nunca nem mesmo orei pelos doentes ali. but they were ready to believe they were Mas eles healed. começaram a acreditar que eles eram They sarados. received their miracle. Eles receberam seus milagres And they started running. e começaram a correr. First was an older woman who was going into surgery for a hip replacement. Primeiro, era uma mulher já de idade que ia passar por uma cirurgia para substituição de uma parte do quadril. She was a leader in the church. Ela era uma das líderes lá na igreja. And when I met her, she was on a cane. Quando eu encontrei ela, ela estava com uma bengala That woman began to run. e essa mulher começou a correr. Others began to run. Outros então começaram a correr And também. we filled the entire area with miracles. E nós enchemos aquela área toda com milagres. Why am I telling you this? Por que eu estou te dizendo isso? Faith is important. Porque fé é importante. Faith is not complicated, Fé não é complicado. but we must learn how to cooperate with this dynamic that we call faith. Mas nós temos que aprender a cooperar com essa dinâmica que nós chamamos de fé. Faith, I would say, is the action of agreement. Eu diria que fé é uma ação de concordância. God said something, Deus disse algo, we hear about it, nós ouvimos sobre isso, we choose to agree. nós escolhemos, decidimos concordar. Then we act on it. Então nós passamos a agir dessa forma. That's faith. Isso é a fé. It's so simple. É muito simples. Do you believe that? Você crê nisso? You see, what we think about God is what influences our faith. Então entenda que o que nós pensamos sobre Deus é aquilo que influencia a nossa fé. People that have trouble trusting God, they have trouble in every relationship with Him.
Pessoas que têm dificuldade em confiar em Deus, elas têm dificuldade em qualquer relacionamento com Ele. My friends, life is not a test. Entenda que a vida não é um teste. God's not testing us to see what we can endure or what we will obey. He's not testing us. Entenda que Deus não está o tempo todo nos testando para ver o que nós conseguimos aguentar, o que nós conseguimos resistir. Ele não está nos testando He assim. wants to be with us. Ele quer estar He conosco. wants to help us. Ele quer nos ajudar. He wants to live through us. Ele quer viver através de nós. Life is a race. A vida é uma corrida. We have a goal at the end. Nós temos um objetivo, um alvo no And final. we reach toward it. E nós caminhamos, avançamos em direção a ele. And faith is our victory. E a fé é a nossa vitória. We know we will reach our goal. Nós sabemos que nós vamos atingir o nosso We're objetivo. not afraid. Nós não estamos com medo, We're not hesitant. nós não estamos hesitantes. We're running the race with faith. Estamos correndo essa carreira, essa corrida com fé. I want you to see how faith puts us into action. E eu quero que você perceba agora como a fé nos coloca em ação. Because you see, I know many Christians who say, I have faith, Porque eu conheço muitos cristãos que dizem, eu tenho fé, but they don't do anything. mas eles não fazem nada. I have faith, I have faith. Ah, eu I tenho have fé, faith. eu tenho fé. Well, what are you doing? Mas o que você está fazendo? What are you doing that agrees with God's O word que você, about you? o que você está fazendo que concorda, que tem concordância com a palavra de Deus sobre você? How are you demonstrating the God life in your circumstance? Como você está demonstrando a vida de Deus através das suas circunstâncias? Think about it. Pense sobre isso. You see, there are two worlds. Entenda que tem dois mundos. There's the world of the natural, Tem o mundo do natural and there's the world of the spiritual. e tem o mundo espiritual. This is so simple, but it helps us to understand the role of faith. E isso é muito simples, mas isso nos ajuda a entender o papel da fé. We live in this natural world. Nós vivemos nesse mundo natural. In this natural world, we have bodies, Nesse mundo natural nós temos corpos, we think, nós we pensamos, have relationships, nós temos relacionamentos, we eat, nós comemos, we have a culture. nós temos uma cultura. And if we're sick, we have pain. E se nós estivermos doentes, nós temos dores. We have something that is visible in this world, natural Nós world. temos algo que é visível nesse mundo natural. We have the X-rays. Nós temos uns raios-x, We have the lab results. nós temos os testes, os resultados de All laboratórios. of this is in the natural world. Tudo isso está aqui nesse mundo And then natural. there is a spiritual world. Então, há o mundo espiritual. The spiritual world you cannot see with your natural eyes. O mundo espiritual você não pode ver com seus olhos naturais. But you see, God created humankind in His own image. Mas perceba que Deus criou a raça humana à sua própria imagem. And God is spirit. E Deus é espírito. So we are spiritual beings. Então nós somos seres espirituais. We have a spirit. Nós temos um espírito. We have a body. Nós temos um corpo. Our spirit lives in the body. O nosso espírito vive dentro desse corpo. One day the body will lay down and stop breathing. Um dia esse corpo vai se deitar e parar de respirar. But the spirit will continue living. Mas esse espírito vai continuar vivendo. Our spirits had a beginning, but they have no end. Os nossos espíritos, eles têm um princípio, mas eles não têm um fim. So it was God's plan in the beginning Então- that we relate to Him spirit to spirit. Era o plano de Deus desde o princípio que nós pudéssemos nos relacionar com Ele de espírito para espírito. It's so simple. É muito simples. And then sin interfered, E aí o pecado interferiu contaminated the human person. e contaminou a pessoa humana. And the human family became diseased with sin and natural death. E aí a família humana se tornou morta pelo pecado e pela morte espiritual. So we now, since sin has invaded, we live in this natural world. Então agora, desde que o pecado invadiu a raça humana, nós vivemos nesse mundo natural. And according to the scriptures, Satan is the ruler of this natural world. E de acordo com as escrituras, Satanás é aquele que governa esse mundo natural. The Apostle Paul says it this way.
O apóstolo Paulo disse dessa forma. He says, when sin entered, Satan seized the sovereignty. Apóstolo Paulo diz que quando o pecado entrou, Satanás roubou a soberania desse mundo. That's a good word. Isso é uma boa palavra. He seized it. Ele roubou, ele tomou. That gives the picture of a violent takeover. Isso nos dá uma imagem de ele violentamente tomando isso. Taking something that he did not belong. Pegando algo que ele não era legítimo de ter. So Satan is the ruler of this natural world. Então, nesse mundo natural, Satanás é aquele que governa. And that's why people are under bondage and the rule of Satan. E é por isso que as pessoas estão sob a escravidão, sob o reinado de Satanás. That's why the people do such evil things. É por isso que as pessoas fazem tantas coisas más. Why they're addicted in so many ways. É por isso que elas são viciadas de tantas formas. Not because every person is bad, Não porque cada pessoa é má, but because there is a ruler that demands their obedience. mas é porque tem um mestre que exige a obediência deles. So far, do we agree? Então, estamos em concordância até agora? So this is our natural world. Então, esse é o nosso mundo natural. We think according to our culture, Pensamos de acordo com a nossa cultura, according to the environment in which we've been raised, de acordo com o ambiente em que nós crescemos, according to the teachings of those who gave us instruction. de acordo com os ensinos daqueles que nos deram instruções. That's our natural world. Isso é o nosso mundo natural. Then we come to Christ. E aí, nós viemos para We Cristo. hear the message of the gospel. Ouvimos a mensagem do We Evangelho. hear about a God of creation who loved us. Ouvimos sobre um Deus da criação que nos ama And he wants to come through Christ to forgive us e que quer vir através de Cristo para nos perdoar and live with us. e morar, viver conosco. And we receive him. E nós o recebemos. Something inside says, yes, that's what I've been waiting for. Algo dentro de nós diz, sim, é isso que eu estava esperando. And the Bible says E a Bíblia diz that when that happens, we are translated out of darkness que quando isso aconteceu, nós fomos transportados da escuridão and into the kingdom of the Son of his love. para o reino do Filho do seu amor. When that happens, Quando isso acontece, our spirits are energized. os nossos espíritos são energizados. We are made new. Nós somos então feitos novos. We become new creations. Nos tornamos novas All criações. all things have passed away. Todas as coisas velhas se passaram. Behold, all things have become E new. agora eis que tudo se fez novo. Now everything belongs to God. E agora tudo pertence a Deus. And he's given to us this word of E Ele nos deu agora a sua palavra this de word of reconciliation. sua palavra de reconciliação. So we are given the power to bring other people, reconcile them to Christ. Então é dado a nós o poder de fazer com que as outras pessoas sejam reconciliadas a Cristo. Let's talk about the spiritual world. Vamos falar do mundo espiritual agora. The spiritual world is not here. O mundo espiritual não é aqui, Well, it is, but that's not what I'm talking mesmo que seja, mas não é o que eu estou falando. about. The spiritual world is another world. O mundo espiritual é outro mundo. And the spiritual world is where the truth of God E o mundo espiritual é onde a verdade de Deus está. The spiritual world is a world that is not under bondage to Satan, E o mundo espiritual é um mundo que não está sobre a escravidão de Satanás, but it's a world where God rules. mas é um mundo onde Deus governa. So when we're translated out of darkness, Então nós fomos transportados da escuridão, we are repositioned into a new place. somos reposicionados em um novo lugar. We are now living in a spiritual dimension. E agora estamos vivendo numa dimensão espiritual. And everything that God says, we believe. E tudo que Deus diz, nós cremos. And you see, this is the problem. Mas entenda que isso é o problema. Because we live here. Porque nós vivemos aqui, We feel. nós sentimos, We have emotions. nós temos emoções, We may have pain. nós podemos ter talvez dores. Other people are not always kind. Nem sempre as pessoas são gentis. We have to pay our bills. Temos que pagar contas.
We have disappointments. Nós temos desapontamentos. And they're very real. E tudo isso é muito real. And the challenge for the believer Mas o desafio para um crente is to not live according to the flesh, é não viver de acordo com a carne, the natural o world, mundo natural, but to live according to the Spirit. mas viver de acordo com o Espírito. That's hard. Isso é difícil, Because everything about the natural porque world tudo aqui no mundo natural is in conflict with the truth of the spiritual está world. em conflito com a verdade do mundo espiritual. Now that's not weird. Isso não é estranho. It doesn't make us crazy. Isso não parece assim a gente I'm talking to you about faith. pensar que nós estamos loucos, mas eu estou te dizendo sobre fé. How do we engage this spiritual world? E como nós entramos em ação nesse mundo espiritual? By faith. Pela fé. By his stripes you were healed. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. That's the spiritual world. Isso é o mundo espiritual. That's what Jesus accomplished at the cross. Isso é o que Jesus completou, o que ele fez na cruz. But in the natural world, the doctor says I have only 6 months to live. Mas no mundo natural, o médico diz que eu só tenho 6 meses para viver. That's the natural world. Isso é o natural aqui. So faith hears that by his stripes, Christ's stripes, I was healed. Então, a fé ouve que pelas pisaduras de Cristo eu fui curada. Faith is where we make a choice. E a fé é onde nós tomamos as decisões, as What escolhas. do we believe? Em que nós acreditamos? Do we believe the doctor? Nós acreditamos no médico. I love doctors. Eu amo os They're médicos. trying to help people. Eles estão tentando ajudar as pessoas. They're in this natural world Eles- doing the best they can. Estão aqui no mundo natural fazendo o melhor que eles podem. But do we believe what the body says or do we believe what God says? Mas nós cremos no que o nosso corpo diz ou nós cremos no que Deus diz? That's our choice. Isso é nossa escolha. It's not an easy choice. Não é uma escolha fácil. And so we choose to believe God's word, Então nós escolhemos crer na palavra de his Deus, reality. na realidade dele. And what does faith do? E o que a fé faz então? Faith reaches from this dimension into the spiritual. A fé alcança dessa dimensão aqui na dimensão espiritual. And then God's will in heaven becomes his will on earth. Aí então a vontade de Deus no céu se torna a vontade dele aqui na terra. Do you see it? Você entende So isso? faith is vital. Então entenda que a fé é vital. Faith is our choice. A fé é a nossa escolha. And faith puts us into action. E a fé nos coloca em ação. A woman called me on the telephone. Uma mulher me ligou no meu celular Oh, she was crying, she was in trouble. e ela estava chorando, ela estava em grande problema. And she says, "Oh, Bishop, I just left the doctor's office." E ela me disse, bispo, eu acabei de sair do consultório médico. And he said, "I have bone cancer." E ele me disse que eu tenho câncer nos ossos. Well, you know, I live this faith life. Mas entenda, eu vivo essa vida de fé. I believe the word of God. Eu creio na palavra de Deus. I've practiced faith like a muscle all of my life. Eu tenho praticado a fé como um músculo, exercitado como um músculo a minha vida inteira. So in a crisis, my faith is automatic. Então, no momento de crise, a minha fé ela já ativa automaticamente. I said to the woman, E eu disse àquela mulher, I said, "What does that have to do with you?" eu disse, o que isso tem a ver com você? As soon as I said it, I thought, "Ooh, that wasn't very kind." E assim que eu disse, eu falei, nossa, mas isso não foi muito gentil. I was supposed to have compassion, Era assim, era para eu ter compaixão. offer to pray. Eu vou me oferecer para orar por But this você. woman was a preacher. Mas essa mulher era uma pregadora. She knew the same thing I know. Ela conhece as coisas que eu conheço. What does the doctor's report have to do with you? O que o relatório, o que a notícia do médico tem a ver com você? She stopped crying. E ela parou de chorar And I imediatamente. felt really bad. E eu me senti muito mal nesse momento. But I had already gone too far. Mas eu já tinha ido longe demais. So I just kept talking. Então eu só continuei falando. I said, "You remember what the scripture Eu says? disse, você se lembra do que as escrituras dizem? Jesus carried away your disease Jesus and pain. carregou as suas dores, as suas The doenças. enemy has been defeated. O inimigo já foi derrotado. You have all authority. Você tem toda a The autoridade. things that are impossible for people are possible As with coisas que God. são impossíveis para as pessoas são impossíveis para Deus. And pretty soon she hung up. E She hung up. bem em breve ela desligou.
And actually, I forgot all about her. E na verdade eu esqueci dela. After 2 weeks, she called me again. Depois de 2 semanas ela me liga novamente And she was so happy. e ela estava She says, tão I just came feliz. from the doctor's Ela, office. olha, eu acabei de voltar do consultório médico novamente. And he said they made a mistake. There's no cancer in E my eles body. perceberam que eles cometeram um erro, não tem nenhum câncer no meu corpo. I said, wait. Eu falei, espere. What the doctor calls a mistake, we call a miracle. O que o médico chama de erro, nós chamamos de milagre. She's completely healed. Então você está completamente sarada. You see, a change in Então perspective perceba, uma mudança na can perspectiva activate faith. ativa a fé. And then the circumstances here in the natural world have to submit. Então as circunstâncias aqui no natural vão ter de se submeter, For the spiritual world is the true world. porque o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. We live by the Spirit. Nós vivemos pelo Espírito. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso? You see, we have the power to do that. Entenda que nós temos o poder para fazer isso. I'm coming back. I'm Estou talking about voltando. faith. Estou falando sobre fé. I want to show you some examples in the Bible of how faith is demonstrated through action. Eu quero te mostrar alguns exemplos na Bíblia sobre como a fé é demonstrada em ação. You remember that God told Noah to build an ark. Você se lembra que Deus disse a Noé para construir uma arca? He said a flood is coming E ele disse, o dilúvio está vindo. and everyone will die, E todo mundo vai morrer. so you better build an ark. Então é melhor que você construa uma So, arca. now, Noah had never seen rain. Mas Noé nunca tinha visto chuva. He had never seen a boat. Ele nunca tinha visto um barco. Think about it. Pense sobre isso. What would you do if O God que told você you to faria do something se Deus te dissesse para fazer algo and you had never known of that? que você nunca tivesse conhecido ou ouvido sobre And he isso? tells you something's coming E ele diz que algo está vindo, that's never come before. algo que nunca veio antes. What would you do? O que você faria? That's a good question. É uma boa pergunta, não é? You might even be too embarrassed to tell the pastor what God said. Talvez você teria até vergonha de dizer ao pastor o que Deus disse. He'll think I'm crazy. Ele vai pensar que eu estou louco. But what did Noah do? Mas o que Noé fez? He began building the ark. Ele começou a construir a arca. God gave him a blueprint. Deus deu para ele a planta, o projeto da He, arca. along with his sons, built. Ele reuniu com seus filhos e a construiu. So Noah built with natural things, Então, com coisas naturais ele construiu, but he built by faith, mas ele construiu pela fé. doing what had never been done before. Construindo algo que nunca havia sido construído antes. And everyone that he tried to warn laughed at him. E todo mundo que ele tentou alertar riu dele. You see, in the natural world, God's communications sometimes seem crazy. Então perceba que no mundo natural, os comunicados de Deus às vezes parecem ser loucos. When God speaks, we act. Quando Deus fala, nós agimos. We don't reason, Nós não pensamos, we don't debate, nós não debatemos, we don't try to find 6 others who nós agree with us. não tentamos achar mais 6 pessoas que concordam conosco. We put what God said into action. Nós colocamos o que Deus disse em ação. Now we know Moses was a type of Christ. E nós sabemos que Moisés era uma figura de Cristo, uma sombra de Cristo. We know that the ark was a type of Christ. Nós sabemos que a arca era uma figura de Cristo, It was the place of safety. que era um lugar de segurança. There's one door in the ark. Tinha uma porta na arca, That represents Christ as the one door. que representa Cristo como a única porta. So everything about this story is showing us a picture of Christ. Então tudo na história está nos mostrando uma figura de Cristo. In fact, everything in what we call the Old Testament is about Jesus. Então entenda que tudo naquilo que nós chamamos de Velho Testamento é sobre Jesus. It's prophetic É profético and it's fulfilled in Christ. e foi cumprido em Cristo. Now, think about Moses. Pense agora em Moisés. Moses was born to be a deliverer. Moisés nasceu para ser aquele que seria um libertador. Remember? Se lembra disso? The Israelites were in bondage Os, in isra- Egypt, os israelitas estavam em escravidão lá no Egito and Pharaoh was
angry that the Israelites were multiplying so E fast. Faraó estava assim muito nervoso porque os israelitas estavam se multiplicando muito rápido. So when Jochebed had Moses, she hid him. Então, quando Joquebede teve Moisés, ela o escondeu. Pharaoh wanted all the boy children killed. Faraó queria todos os garotos morrendo. But Jochebed's, the scripture says she saw he was, well, the English isn't adequate. It says he was a beautiful child. Então, entenda que Joquebede viu que Moisés era um garoto lindo, mas o inglês não expressa isso propriamente, só com a palavra lindo. I don't know what the Portuguese says. Eu não sei o que a Bíblia em português But it's diz. something that makes you think he was just a beautiful baby. Mas essas palavras fazem você pensar só que era um bebê lindo. But there's more to it. Mas tem mais envolvido. She saw something spiritual. Ela viu algo espiritual nele. You see, the Holy Spirit was at work through the Old Testament. Então entenda que o Espírito Santo estava em operação através de todo o Velho Testamento. Every mother thinks their baby is perfect. Toda mãe pensa que o bebê delas é perfeito. Is your baby perfect? Seu bebê é perfeito? Beautiful? Lindo? You know Jochebed felt the same way. Você sabe que Joquebede se sentiu da mesma forma. So there was something spiritual going on. Mas entenda que havia algo espiritual acontecendo. So she makes a basket Então, and puts him in the basket. ela faz um cesto e o coloca no cesto. And the Bible says she covers it inside and out with pitch. E a Bíblia diz que ela o cobriu do lado de dentro e do lado de fora. Put him in the river. E colocou esse cesto no Put him rio. in the waters. E colocou nas águas. Come back to Noah's story. Vamos voltar para a história de Noé. Do you know that the word for ark in Hebrew is teva? A Teva. palavra para arca em hebreu é essa palavra, tevá. Teva, say it. Diga, tevá. Teva. Teva. That word is only used 2 times in all the scripture. E em toda a escritura, essa palavra só é usada 2 vezes. One concerning Noah's ark, Uma vez com relação à arca de and Noé, the other, the basket that Moses was in. e a outra vez com relação ao cesto onde Moisés foi So here colocado. we have 2 words. Então nós temos essas 2 palavras. But in Hebrew it's the same word. Mas em hebraico é a God- mesma palavra. God is trying to tell us a story. Deus está tentando nos dizer uma história. It's a type of salvation. É uma figura, uma sombra da salvação. Christ as the Savior. Porque Cristo é o Salvador. It's the only way to be saved out of the waters of death. Esperando para ser salvo das águas da morte. And Moses' ark was also put pitch on the outside and on the inside so it E- wouldn't leak. E o cesto, a arca de Moisés também tinha piche do lado de dentro e do lado de fora para que ela não vazasse e afundasse. Now, what's interesting is that the word that's used for pitch is a word that means atonement. Então perceba que essa palavra usada para traduzir essa palavra piche ou betume é uma palavra que significa expiação. Just as the blood of bulls and goats atoned for the sin of the Israelites. Assim como no Velho Testamento, o sangue de bezerros e touros expiava o pecado dos israelitas. God provides a covering. Então Deus proveu uma cobertura. And a covering is all we had until Christ removed sin and it no longer had to be Então just covered. entenda que uma cobertura era tudo que nós tínhamos até que Cristo removesse todo o pecado e nós não precisássemos mais de cobertura. I think these things are interesting. Eu acho que essas coisas são muito interessantes, né? It helps us think Nos ajudam a pensar and to remember how big our God is. e a nos lembrar o quão grande o nosso Deus é. Because He is working in human history to reveal Himself. Porque Ele está lá operando na história humana para revelar a si mesmo And to reveal His plan. e para revelar o plano dele. And what about Abraham? E sobre Abraão? We know the story of Abraham. Conhecemos a história de Abraão. God said, take your son, your only son Isaac, and sacrifice him. Deus disse: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, e o sacrifique. Very clear instruction. Uma instrução muito clara. You know, I've thought a lot about this. Sabe, eu já debati muito comigo mesma com relação a Because you isso. see,
we tend to put ourselves in these stories. Porque nós temos uma tendência a colocar a nós mesmos nas histórias, certo? And we think, I could never do that. E nós pensamos assim, nossa, eu nunca conseguiria fazer isso. Isn't it true? Não é verdade? I don't know how to do that. Eu não sei como fazer isso. And then we come back to Abraham. E aí a gente volta para Abraão. See, this is the son of promise. Entenda, aquele era o filho da promessa. The miracle son. O filho do The milagre. son that was born to Sarah when she was 90. O filho que nasceu de Sara quando ela tinha 90 anos de idade. Women say, no, 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 no. Mulheres, diga assim, não, 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 não. I don't want a baby when I'm 90. Eu não quero um bebê quando eu tiver 90 anos. Abraham was 100. E Abraão já tinha 100 anos de idade. And the miracle arrived. E o milagre chegou. God says, take your son, Deus disse, pegue o seu filho, your only son, seu único filho, and sacrifice e him. sacrifique-o. Now, we know now that that's a type of Christ. Agora nós sabemos que era uma figura, era uma sombra de Cristo. Abraham was demonstrating faith. Abraão estava demonstrando fé. Isaac was a type of Christ. Isaac era uma figura, era uma sombra de So Cristo. Abraham and Isaac go to the mountain. Então Abraão e Isaac vão para a montanha, para o monte. When I think of Abraham, Quando eu penso em Abraão, this is what I remember. é disso que eu me lembro. He's walking along with his son Ele estava andando ali com o filho dele, and the servants e com seus servos, and the donkeys e com as mulas, and the wood, e com a madeira, and they're making a journey. e eles estavam fazendo uma jornada. And then they get to the bottom of the E aí eles mountain. chegam lá no pé da montanha. And Abraham says to the servants, you wait here. E Abraão disse aos servos, vocês esperem aqui. Listen to what he says. Ouça o que ele diz. You wait here. Vocês esperem aqui. The boy and I will be back. O garoto e eu voltaremos. That's faith. Isso é fé. Abraham knew God. Abraão conhecia Deus. He knew this boy was the miracle child. Ele sabia que aquele garoto era um milagre de Deus. And he probably thought, even if the boy dies, God can raise him. Provavelmente ele pensou, mesmo que o garoto morra, Deus pode ressuscitá-lo. Do you remember what Paul writes? Nós nos lembramos do que Paulo escreveu? That Abraham, even though he considered his body dead, he believed God was Abraão, able. mesmo que ele considerou seu corpo mortificado, ele sabia, ele considerava que Deus era capaz de fazer. So Abraham was a miracle of resurrection. Então, Abraão era um milagre da ressurreição. He obeyed. Ele obedeceu. And the boy said, E o garoto disse, Papa, I see the wood, pai, eu estou vendo aqui a lenha, I see the knife. eu vejo o cutelo, Where's the lamb? mas cadê o cordeiro? I love that. E eu amo isso. Believers, I'm Crentes, talking to you as believers. estou falando com vocês como crentes. When you read these things in Scripture, what happens to you? Quando vocês leem essas coisas nas escrituras, o que acontece com você? When I hear those words, where is the lamb? Quando eu ouço essas palavras, aonde está o cordeiro? I hear the cry of the world that needs the Savior. Eu ouço o clamor de um mundo que está precisando de um Salvador. Where is the lamb? Aonde está o cordeiro? They don't know the lamb that was slain for us. Eles não conhecem o cordeiro que foi imolado por nós. They don't know the Lamb of God Eles- who takes away the sin of the world. Eles não conhecem o cordeiro de Deus que foi morto para a remoção dos pecados do mundo. Allow the Scripture to keep a fire going inside of you. Permita que as escrituras acendam um fogo dentro de você. Because God's story is like no other story. Porque a história de Deus é como nenhuma outra história. It's a story of love. É uma história de amor. It's a story of persistence. É uma história de It's persistência. a story of sacrifice. É uma história de It's sacrifício. a story of goodness. É uma história de It's a bondade. story of blessing. É uma história de It's a bênção. story of invitation. É uma história de convite. It's a story of reconciliation. É uma história de reconciliação. It's a story of rebirth. É uma história de It's a renascimento. story of new beginnings. É uma história de novos It's a começos. story of hope. É uma história de esperança. That's the story we carry to our world. Essa é a história que nós carregamos para o mundo. Where is the lamb? Aonde está o And then cordeiro? you know the story. E aí, vocês sabem a história. Abraham continues in action. Abraão continuou em ação. Creates the altar, Ele criou lá, criou o altar,
ties up the boy, Ele amarrou o garoto, puts him on the altar. colocou ele lá no altar. Can you imagine? Você consegue imaginar? In the world we live in, Nesse mundo em que nós vivemos, I think that boy would need some counseling. eu acho que esse garoto precisaria de aconselhamento depois. My father almost killed Meu me. pai quase me matou. And the Bible says Abraham raised the knife. E a Bíblia diz que Abraão levantou a faca, o cutelo. And the angel said, do not harm the boy. Mas o anjo disse, não machuque o garoto. And there was the lamb. E ali estava o So cordeiro. Isaac is a type of Christ. Então, Isaac é uma figura, uma sombra the de Cristo. lamb is a type of Christ. E aquele cordeiro é uma figura, uma The sombra de whole Cristo. story is about Jesus and his redeeming plan for us. Toda essa história é sobre Jesus e os seus planos redentores para nós. Let me tell you something. Me deixe dizer uma coisa. This is an aside. Isso é só uma observação, This parênteses. This is not about faith. Isso não é sobre fé. This is something else. Isso é sobre algo além. We spirit-filled people hear from God all the time. Nós, povo que é cheio do Espírito Santo, nós ouvimos de Deus o tempo todo. Is that right? Não é verdade? We receive direction Recebemos direção and we act on it. e agimos de acordo com He essa tells us direção. what to do. Ele nos diz o que fazer. Has he ever told you what to do? Ele já te disse alguma vez o que fazer? Uh-huh. Sim? Com certeza. And sometimes when we have instruction, we stubbornly hold on to those instructions. E às vezes, quando nós recebemos essas instruções, nós, de forma muito teimosa, nos seguramos nessas instruções. We won't change our mind. Nós não vamos mais mudar nossa We mente, won't listen to any counsel. não vamos mais ouvir nenhum conselho, We won't go through any other open door não vamos entrar em nenhuma outra porta que estiver aberta, because God said to us. porque Deus disse, Deus falou conosco. And God said to us becomes an idol E aquilo que Deus falou conosco às vezes se torna um ídolo para nós. because we stop listening. Porque então, daquele momento em diante, a gente para de ouvir. Remember Abraham. Se lembre de Abraão. God said, Deus disse, take your son, pegue o seu filho, your only son, seu único filho, offer him as a e sacrifice. ofereça ele como um sacrifício. What if Abraham had been stubborn? E se Abraão tivesse sido tão teimoso? God said I have to do Não, it. Deus disse que eu tenho que fazer. I know Christians like that. Eu conheço muitos cristãos assim. When you listen to the Lord, Quando você ouve o Senhor, keep listening. continue ouvindo. Every step is getting you ready for the next step. Cada passo que você dá te prepara para o próximo passo. Don't die on the mountain of the first instruction. Não morra na montanha da primeira instrução. Keep listening. Continue ouvindo. Keep listening. Continue ouvindo. It's true. É verdade? Now we're talking faith. Agora estamos falando de fé. But you needed to hear that. Mas vocês precisavam ouvir isso. There are so many examples in Scripture. Tem tantos exemplos nas I'm Escrituras. talking about instructions that require action. Estou falando de instruções que requerem ações. Having faith is not faith unless it goes into action. Ter fé não é fé, a menos que leve para ação. The disciples needed money. Os discípulos precisavam de dinheiro. Jesus says, go to the lake, pull out a fish. Jesus disse, vá até o lago e puxe um peixe, capture um peixe. There was money in the fish's mouth. E havia dinheiro, uma moeda na boca do You peixe. see, Jesus could have just put money in their pockets. Mas Jesus poderia ter colocado dinheiro no bolso deles. He didn't do that. Mas ele não fez isso. He involved them in doing something. Ele os envolveu em fazer alguma coisa. Faith puts us in partnership with God. A fé nos coloca em parceria com Deus. What about the blind man? E sobre aquele homem cego? Jesus made mud out of his spit and the dirt. Jesus cuspiu na terra e fez lama
put it on the man's e eyes. colocou aquela lama nos olhos do homem. And what did he tell him to do? E o que dele o disse para He says, fazer? go to that pool and wash. Vá no tanque e lave. See, why do we think that Jesus just does miracle, 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 and we don't do anything? Por que nós acreditamos que Jesus faz milagres, milagres, milagres e nós não fazemos nada? I told you about that older woman who took off running. Eu te falei sobre aquela mulher de idade lá em Brasília que saiu correndo ao redor da igreja. That's not because she had been healed. E isso não é porque ela tinha sido curada. That's because she believed she was healed. Isso é porque ela acreditava que ela tinha sido curada. Do you see the difference? Você consegue perceber a diferença? What about the paralytic who was let down on a bed in front of E Jesus? sobre aquele paralítico que foi descido pelo telhado em uma cama, em um leito, na frente de Jesus? Jesus said, your sins are forgiven. Jesus disse: os seus pecados são perdoados. Look, Olhe, he didn't have to do a thing about that. ele não teve que pensar sobre isso. We don't do anything for our salvation. Nós não temos que fazer nada pela nossa salvação. Religion says you have to do this, you A have to religião do diz: that. você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. No. Não. Salvation is free. A salvação é de graça. It's a gift of God. Ela é um dom, um presente de Deus. The miracle of our sins removal is a gift of O God. milagre dos nossos pecados serem removidos é um presente de Deus. When we need a miracle in this physical realm, Mas quando nós precisamos de um milagre nesse reino físico, nessa dimensão física, God creates us as partners with Him in the miracle. Deus nos coloca em parceria com Ele para o milagre. What did He do? O que Ele faz? He said, pick up your mat Ele and diz: go to your house. pegue o seu leito e ande, vá para sua casa. That was a small action. Isso era uma ação pequena, The man had to do something. mas o homem tinha que fazer alguma I've seen coisa. people who come to our evangelism events. Eu tenho visto pessoas que vêm para os nossos eventos de There was a evangelismo woman who came to our event in Angola. e tinha uma mulher que veio para um evento nosso na Angola. Her friends brought her and laid her right in front of the platform on a mat. Os amigos dela trouxeram ela para perto do palco em uma cama, em um colchão. she had been paralyzed for 25 years. E por 25 anos ela estava paralisada. Any medical people here? Tem alguém médico aqui? Any medical people? Alguém aqui que é médico ou que trabalha na área médica? Well, when you don't use your muscles for 25 years, Entenda, quando você não usa os seus músculos por 25 anos, they atrophy. eles atrofiam. That woman, E aquela mulher, we heard later, when she was brought to the event, she decided she was going to be healed. nos contaram mais tarde que quando ela veio para o evento, ela decidiu: eu vou ser curada. I preached the gospel. Preguei o evangelho, She received Jesus. ela recebeu I Jesus, prayed for the sick. orei pelos enfermos. I didn't know her story. Eu não conhecia a história dela. But I tell people when you receive your miracle, come up on the platform and say thank you to Jesus in front of everyone. Mas eu sempre digo às pessoas, quando você recebe o seu milagre, eu chamo eles para vir aqui no palco, na plataforma, para falar obrigado, Jesus, de forma pública, na frente das pessoas, pelo seu milagre. And so here with this, all these people. Então havia todas aquelas pessoas And then ali, here comes this woman. e aí de repente vem essa mulher. She's healed. E ela estava curada. She's standing. Ela estava em pé ali. Her legs have muscle. As pernas dela tinham I músculos. don't know how, Eu não sei como, but she's healed. mas ela estava But curada. that woman had to come E to aquela the mulher event. teve que vir para o I can evento. only imagine the effort of getting her on a mat and carrying her to the place. Eu consigo imaginar o esforço de carregá-la, colocá-la num colchão, carregá-la até aquele lugar. And then it took effort to get up. E precisou de esforço da parte dela para se levantar Now, I'm também. 77 years old. E eu tenho 77 anos de I idade. can still get up from the floor, but it's not easy as Eu ainda it used to consigo be. me levantar do chão, mas não é tão fácil como costumava ser. In the past, I could do that No, easily. no passado eu fazia isso facilmente. Don't tell anyone. Mas não diga isso a ninguém, tá? But I know the effort that woman exerted to get up from the mat. Mas eu sei o esforço que foi necessário que aquela mulher fizesse para que ela se levantasse do colchão. Action is our demonstration that we're believing what God has said. A ação é a nossa demonstração que nós estamos crendo naquilo que Deus disse. Do you see it? Você consegue ver You isso? see, right faith, correct faith, produces correct action. Entenda que a fé correta, ela produz a ação correta.
We want the right actions, Nós- but that requires the right faith. Nós queremos as ações corretas, mas nós precisamos da fé correta. Right faith is knowing that God is dependable. E a We can depend on him. Knowing that God is dependable. What the meaning of dependable for them? Faithful. E a fé correta é saber que Deus é fiel. See, I told you, what we think about God begins to rule everything. Então entenda, quando eu te disse que Deus começou a governar sobre tudo, We have know He's faithful. nós sabemos que Ele é fiel, We know He's generous. sabemos que Ele é generoso, We know He wants people well. sabemos que Ele quer as He pessoas wants bem, people saved. que Ele quer as He pessoas does not salvas, want people lost. que Ele não quer que as He pessoas se does not percam, want them in bondage. Ele não quer que as pessoas permaneçam em He does not escravidão, lie. Ele não If mente, He speaks it, e it se comes Ele to pass. fala, aquilo acontece. If He said it, He'll do it. Se Ele disse, Ele vai There fazer. has not failed one Ele word não of all of falhou His promises. nem mesmo com uma palavra de suas promessas. We know that about God. Nós sabemos isso, conhecemos isso sobre Deus. So that's correct faith Isso in é a God. fé correta em Deus. And that produces correct action. E isso produz as ações corretas. You see, then our actions are not testing. Então entenda que as nossas ações não são testar. I think I might be healed. Ah, eu acho que eu posso estar The curado. preacher said I'm supposed to be healed. Aquela pregadora disse que eu devo estar curado. Let me see. Deixa eu ver, deixa eu Let testar. me just try. Deixe-me tentar. That's not faith. Isso não é fé. We don't test God. Nós não testamos Deus. It's not an experiment. Ele não é um experimento. Faith says, my God cannot A lie. fé diz, o meu Deus não pode mentir. There is only truth in Só Him. tem verdade nele. If He says I'm healed, Se Ele diz I am Que healed. eu sou curado, eu sou curado. You see, it comes back to what do we think about our God? Então perceba que tudo volta àquilo que nós pensamos sobre Deus. You see why I say faith is really very simple. Você percebe por que eu digo então que a fé é muito, muito simples? Let me show you a story in 2 Kings. Eu vou te mostrar uma história em 2 Reis. It's one wonderful story. É uma história maravilhosa. 2 Kings chapter 4. 2 Reis, capítulo 4. You know this story. Você já conhece essa história? I'll just tell it to you quickly. Eu só vou te dizer a história bem rapidamente. There was a certain woman of the wives of the sons of the prophets. E havia uma certa mulher dos filhos e esposas dos And profetas. she cried out to Elisha, E ela clamou a Eliseu. saying, your servant, my husband, is dead. Meu marido, seu servo, morreu. And you know that he feared the Lord. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. And now the creditors are coming to take my 2 sons to pay off the debt. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos, para pagar a dívida. Elisha says, well, what shall I do for you? E Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? What do you have in the house? Me diz, o que é que tu tens em casa? You know, some of these statements in the Bible just change your life. Mas perceba que algumas declarações, algumas dessas frases da Bíblia podem mudar a sua vida. He doesn't ask her, what do you think God can do? Ele não perguntou a ela, o que você acha que Deus pode fazer? He says, what do you have? Ele perguntou, o que você tem? Your miracle begins with what you have, O seu milagre começa com algo que você tem. not what you don't have. Não começa com algo que você não tem. There's always something that we have. Tem sempre algo que nós temos. And the woman says, well, E a all mulher I disse, have is a jar of oil. Tudo que eu tenho é uma botija de azeite. And he says, go and borrow vessels from everywhere. E ele disse, vai e pede para ti vasos emprestados de todos os vizinhos. All your neighbors. De todos os seus vizinhos. Empty vessels. Vasos vazios. And not just a few. E não poucos. And when you've come in, shut the door Então- behind you and your sons. Entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. And pour that oil into the vessels. E deita o azeite em todos aqueles vasos. And set aside the full ones. E põe à parte os que estiverem cheios. I love this story. Eu amo essa história. It's so ridiculous. É tão ridículo, né? And yet it's so visual. Mas é tão visual. And so she went from him. Então, ela os enchia.
She did what he said. Ela fez o que ele She disse, shut the door fechou a porta with her and her sons, sobre ela e sobre os seus filhos and she began to pour. e começou a os encher. Now it came to pass, E agora sucedeu que, when all the vessels were full, quando todos os vasos estavam cheios, vessels from everywhere, vasos que ela pegou ao redor de todo aquele lugar, not a few, não eram poucos, when she had filled all the vessels, quando ela encheu todos os she said vasos, to her son, ela disse ao seu filho, bring me another one. traze-me ainda um vaso. And he says, there isn't another one. E ele disse, não há mais nenhum vaso. And then the oil ceased. Então o azeite parou. Now there are many spiritual lessons in this. Tem muitas lições espirituais aqui. I'm talking about the action of faith. Estou falando do ato de fé, da But what ação de about the fé. miracle of the oil? Mas e sobre o milagre do azeite? What does the oil represent to you as a New Testament believer? O que esse azeite representa para você como um cristão do Novo Testamento? The Holy Spirit? O Espírito Santo? Exactly. Uhum, sim, exatamente. So he keeps pouring. Então ele continua derramando. You don't just get filled with the Holy Spirit one Você time. não só é cheio do Espírito Santo uma vez. He continually fills us. Ele continuamente nos enche. As long as we're pouring into empty vessels. Desde que nós estejamos derramando sobre vasos vazios. We look for vessels from everywhere. Nós temos que procurar por vasos de todos os lugares. Not a few. E não poucos. Not just 3. Não só 3. Everywhere. Mas vasos de todos os lugares. And we pour. E nós derramamos sobre And we eles. pour. E nós derramamos sobre And we don't eles. count. E nós não contamos We just quantos. pour. Nós só derramamos We sobre don't look eles. to see if we're empty. Nós não olhamos para ver se nós estamos vazios. We just pour. Nós só derramamos sobre eles. If you ever feel weary in your labor for the master. Se no seu trabalho para o mestre você se sentir cansado, Remember exausto, this story. se lembre então dessa história. Say, devil, you're a liar. E diga, diabo, você é um mentiroso. I'm not weary. Eu não estou cansado. The master of the oil is Porque o- continually filling me. O mestre do azeite está continuamente me enchendo. Hallelujah. Oh, this is such a beautiful story. Isso é uma história linda, não é? Then she came and told Elisha. Então Verse ela 7. veio e disse, versículo 7, ela veio então e fez saber o homem de Deus. Ela And he disse a says, Eliseu, well, go and sell the oil, e ele disse, vai e vende o azeite, pay your debt, paga a tua dívida, and you and your sons live on the rest. e tu e os teus filhos vivei do resto. A miracle took place. Um milagre aconteceu. It involved her action. E envolveu a ação dela. This miracle involved her whole household. Esse milagre envolveu toda a casa dela. Because the boys were at risk of being sold into slavery. Porque os filhos dela estavam correndo o risco de serem vendidos como So escravos. the miracle was for the whole house. Então o milagre foi para toda a casa dela. Remember that. Se lembre disso. Your children Os seus are filhos, destined for slavery os filhos dela estavam destinados a serem escravos. unless they become filled, participants in the work of God through salvation. E os nossos filhos estavam destinados a serem vendidos como escravos. Mas no último dia, eles se tornaram participantes da salvação. So that woman and her son saw a miracle. You know they told everyone. Então, aquela mulher, ela viu um milagre e eles contaram para todos. And then they carried all these vessels to the E market. eles carregaram todos aqueles vasos até o mercado. And they set up their new store. E aí eles montaram uma nova loja. Miracle oil. O azeite milagroso. They sold the oil. E eles venderam o azeite, They paid the debtor. pagaram as dívidas. And Elisha said, live on the rest. E Eliseu disse, vivei agora do resto. So this miracle was not just for one debt. Então perceba que esse milagre não foi só para uma dívida. Listen, God's miracles in you are not just for one thing. Então perceba que os milagres de Deus em você não são somente para uma coisa. The whole village received oil. Toda aquela vila recebeu azeite. His miracles through us
are for the multitudes. Os milagres dele através de nós são para as multidões. I can see little fires cooking food all over the countryside from the oil that the woman provided. Eu consigo ver vários fogos sendo acesos e cozinhando através do azeite que aquela mulher esparramou e vendeu em toda aquela vila. See the fires from your life scattered all over your community. Então perceba que os fogos a partir da sua vida vão ser esparramados através de toda a sua comunidade. It's not just for you. Não é só para você. Not just for your problem. Não é só para o seu problema. It's to give you a ministry. É para te dar um ministério. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. So what are we talking about? Então nós estamos falando sobre o quê? We're talking about right faith or correct faith. Estamos falando da fé certa, da fé produces correta, right action. que produz as ações corretas. Now I want to show you some principles Então agora eu quero te mostrar alguns princípios from this story. dessa história. Number 1. Número 1. The woman believed in a solution. A mulher acreditou na solução. Always believe in a solution. Sempre acredite em uma solução. Never give up. Nunca desista. When people give up, Quando help them. Quando as pessoas desistem, os ajude. Help them to believe that there's a solution. Os ajude a crer que há uma solução. The prophet Jeremiah O says, profeta Jeremias disse: God says, I know the plans I have for you. Deus disse, eu conheço os planos que eu tenho para He vós. said this when the children of Israel were in bondage. They were taken in exile. E ele disse isso em um momento em que os filhos de Israel estavam em escravidão, estavam sendo levados para o exílio. So their natural circumstance was exile. Então, as circunstâncias naturais deles eram o exílio. And God, from the truth, speaks. Mas Deus, a partir da verdade, Ele He said, I know fala: the plans I have for eu you. conheço os planos que eu tenho para They're good vós. plans. São planos bons They give you a future. para te dar um futuro, They give you a hope. para te dar esperança. You see, God is always showing us there's a future. Deus sempre está nos mostrando que há um futuro. We're not going to die on this Nós não problem vamos morrer nesse problema, because we serve a God who has solution. porque nós servimos a um Deus que tem solução. Hallelujah. Aleluia. There's some people who just live defeated. Tem algumas pessoas que vivem derrotadas. No one loves me. Ninguém me No ama, one will help me. ninguém vai me ajudar, No one will ask me to do anything. ninguém vai me pedir para fazer nada. I don't think it's going to work. Eu não acho que isso vai dar certo. My life has been a problem. Minha vida tem sido um problema. You know, they just whine and whine. Sabe que eles estão assim reclamando e reclamando. Remember the man by the pool of Siloam? Mas se lembra do homem que estava lá no tanque de Siloé? Jesus says, what are you doing here? Jesus disse: o que você está fazendo And aqui? he's, nobody ever helps Ele: me. ninguém nunca me ajuda. The waters begin to trouble. Quando as Nobody águas helps me. começam a balançar, ninguém me ajuda. See, we don't want to be like that. Nós não queremos ser assim. We want to believe Nós that queremos there is a solution. Crer que há uma solução. And that's what this woman shows us. E isso é o que essa mulher nos mostra. I have a mantra in my life. Eu tenho tipo um mantra na minha vida. And I use it all the time. Eu uso isso o tempo todo. It's simply, there's always simplesmente another assim. idea. Sempre tem uma outra ideia. Sempre há uma outra ideia. People come to me with their problems. As pessoas vêm até mim com o problema delas. There's always another idea. Mas eu penso, sempre há uma outra Are you ideia. listening for another idea? Será que você está com os ouvidos abertos, The ouvindo Holy uma outra Spirit gives ideia? us ideas. O Espírito Santo nos dá ideias, As long as we're asking. desde que nós estejamos pedindo. So always believe Então sempre in creia solution. em soluções. Number 2. Número 2. The woman knew where to go for help. A mulher sabia aonde ir para buscar ajuda. This is very important. Isso é muito You know, importante. people that have problems, they just, it's like they run everywhere looking for an answer. Tem muitas pessoas que quando têm problemas, parece que eles vão correndo para todos os lugares buscando uma They go resposta. to the psychic, Eles vão like a fortune teller. Eles vão para alguém, para uma vidente, para ler a They sua sorte. go to a neighbor. Eles vão para o vizinho. They may go to a pastor. Eles vão talvez para o pastor.
They go to a counselor. Eles vão para alguém que vai fazer They go to a aconselhamento. business expert. Eles vão para um expert em negócios. Run. Eles vão correndo de um lado para o outro, Always talking their problem. sempre falando sobre o problema But this deles. woman knew where to go. Mas essa mulher sabia onde ir. Know where to go. Saiba onde ir. Go to God with your Vá para problem. Deus com o seu problema. Go to God with your Vá para problem. Deus com o seu problema. Don't run Não everywhere. corra para todos os lugares, Multiplying the problem. multiplicando o problema. Because every time you talk about the problem, Porque it grows. toda vez que você fala sobre o problema, ele Those cresce. are like problem seeds coming out of your mouth. Porque é como se sementes de problemas estivessem saindo da sua And they will boca. produce a harvest of problem all E elas around you. vão produzir uma colheita de problemas ao seu redor. Until that's all you see. Até que isso seja tudo que você And consegue then you'll ver. tell yourself, Então você vai estar dizendo consigo mesmo: my whole life is a problem. minha vida inteira é uma vida de problemas. Know where to go. Saiba onde When ir. you go to God, Quando você vai para the Deus, scripture says He already knows what you as need. escrituras falam que ele já sabia o que você So you don't precisava. have to go into every sort of detail with God. Então você não tem que atravessar e ficar falando, nomeando cada detalhe para You Deus. go to Him. Só vá para Help me, Ele Lord. e diga: me ajude, You see my Senhor. problem. O Senhor está vendo o meu I don't know problema. what to do. Eu não sei o que fazer. It looks like there's no answer. Parece que não há resposta, Know where to go. mas saiba onde ir. He's the God of solution. Ele é o Deus de solução. He's the God who gives hope. Ele é o Deus que dá esperança. He's the God who comforts us. Ele é o Deus que nos conforta. We go to Him. Nós temos que ir para We go Ele. to Him. Temos que ir para I'm Ele. telling you, that's not the natural way. E eu estou te dizendo que isso não é a forma Because natural. people in trouble like to talk about their Porque as troubles. pessoas com problemas, elas gostam de falar sobre seus I problemas. don't know why, Eu não sei o porquê. but maybe they think it will render or garner sympathy. Talvez as pessoas pensem que é porque falando do problema elas vão atrair simpatia, empatia. Listen, Mas ouça, when people come to you with problems, quando as pessoas vêm para você com problemas, don't sympathize with them. não se simpatize ou empatize com eles. Offer to pray with them. Ou se ofereça para orar por eles. So let's talk to the Lord. Diga: vamos falar com Deus. You know, people come to me, Quando as pessoas vêm para mim, and I can tell they start with a long story. e eu posso te dizer sempre que eles começam com uma longa You história, can always tell. mas eu sempre te digo que And after about 15 seconds, depois de 15 segundos, I say, stop. eu digo: para, You don't have to tell me everything. você não precisa de me contar tudo. God knows. Deus sabe. I used to tell them, Eu costumava dizer a eles: I know your problem. eu já sei o seu Because I know problema. people. Porque eu conheço I've pessoas. been doing this a long time. Eu tenho estado fazendo isso há muito tempo. And people are spiritual beings. E as pessoas são seres espirituais. And I know how to discern their E eu spirits. sei como discernir o espírito But that deles. didn't work. Mas isso não Because funcionava. they would say, you don't Porque know eles falavam me. assim: você não me conhece, você não me conhece ainda. You don't know me. Você não me conhece. I need to make an appointment and tell you my story. Eu preciso agendar um horário com você para te contar a minha história. So I don't do that anymore. Então eu não falo isso say, mais, sabe? "Stop." Eu só falo: God para, knows. Deus já te conhece. Let's pray together. Vamos orar juntos? He has an idea. Porque Ele tem uma He ideia. has the solution. Ele tem a solução. Is this helping you? Isso está te ajudando? This is a message on faith plus. Isso é uma mensagem de fé, mas mais Faith and other topics. fé, mais alguns outros assuntos. I'm joking. Estou brincando com vocês. It's okay for you to laugh. Vocês podem rir se vocês quiserem, tá? Number 3. Número 3. This woman had ridiculous obedience. Essa mulher, ela teve uma obediência até ridícula. What Elisha told her to do O que- was ridiculous. O que Eliseu comandou que ela fizesse era ridículo, não é? She could have said, Ela poderia ter dito: what are you, making fun of me? você está o quê? Fazendo piada comigo? We're in trouble. Nós estamos com And problemas. you're just mocking me. E você está zombando de mim? She could have, Ela poderia ter dito isso, but that's not what she did. mas não foi o que ela fez. He told her to do something ridiculous. Ele disse a ela para fazer algo ridículo. And immediately she says, boys, E imediatamente ela everywhere falou: and gather empty garotos, vessels." meus filhos, vão em qualquer lugar, mas ache vasilhas vazias. she obeyed. Ela obedeceu. Never be afraid to have ridiculous
obedience. Nunca tenha medo de ter obediência, mesmo que ridícula. Many times in this world, we are looked at as crazy people. Muitas vezes nesse mundo natural, as pessoas olham para nós como pessoas loucas. Because we're not sad when we're supposed to be. Porque nós não estamos tristes quando nós deveríamos We're not estar. angry when we're supposed to Não be. estamos nervosos enquanto deveríamos estar. We forgive when we shouldn't. Nós perdoamos quando nós não We deveríamos. love when we shouldn't. Nós amamos quando nós não deveríamos We're amar. generous when we shouldn't Somos be. generosos quando não deveríamos ser. We do everything the opposite of the world. Fazemos tudo ao oposto do mundo. And so we look crazy. Então por isso nós parecemos loucos. Help me be crazy for Jesus. Me ajude a ser louca por Jesus. Because it's a lifestyle of supernatural miracles. Porque isso é um estilo de vida de ações, de milagres sobrenaturais. I live a miracle life. Eu vivo uma vida de milagre. I'm sure I told you last year. Eu tenho certeza que eu te contei no ano passado I have not had even a runny nose Que eu for não- more than 40 years. do que tem mais de 40 anos que eu não tenho nem mesmo o nariz escorrendo. I don't get sick. Eu não fico doente. Because the one who gives sickness, he doesn't come to my house anymore. Porque aquele que dá doenças, ele não tem vindo na minha casa mais. He gave up. Ele desistiu. Because I have only one thing to say to Porque eu him. só tinha uma coisa a dizer a ele. Go away. Vai embora. You were defeated. Você está derrotado. I'm not interested in you. Eu não estou interessado em você. You see? Você percebe então? I live what I'm talking Eu about. vivo o que eu estou te dizendo a respeito. We have been translated out of darkness. Nós fomos transportados para fora das trevas And we're now in the kingdom of the wonderful Son. e agora estamos no reino do maravilhoso The Filho. kingdom of the Son. No reino do Filho. Hallelujah. Aleluia. I could tell you so many funny stories. Eu posso dizer tantas histórias engraçadas. I just will tell you that my oldest son went through a phase of having real problems with drugs. Eu quero te dizer, por exemplo, o meu filho mais velho, ele atravessou uma fase de ter problemas com drogas. He was a problem. Ele era um problema. I trusted the Lord. Eu confiei ele ao Senhor. What else could I do? O que mais eu podia fazer? When you have a wayward child, you are not the voice they want to hear. Quando você tem um filho com problemas, você não é a voz que eles querem ouvir. But I knew God had more ways than I had. Mas eu sabia que Deus tinha muito mais formas do que eu tinha. So he was in that condition. Então ele estava nessa And he was condição. running with all of these drugged boys. E ele estava envolvido com muitos garotos que também estavam envolvidos com drogas. One day he had a little car. E He had a car. uma vez ele tinha um carro. My mother helped him buy it. A minha mãe tinha o ajudado a comprar. I don't know why she did that. Eu não sei por que ela fez isso. She didn't ask me. She didn't? She didn't ask me. Ela não me perguntou se podia fazer isso. She was the grandmother. Ela era a avó, né? And grandmothers sometimes do whatever they want E to. avós às vezes fazem o que elas querem fazer. And so my son piled his friends in that car and he took off. Então meu filho encheu o carro dele com aqueles amigos e saiu. I didn't know where he went. Eu não sabia onde ele tinha ido. I knew he was on drugs. Eu sabia que ele estava envolvido com I drogas. knew he was with bad company. Eu sabia que ele estava em más companhias. I didn't know where he was going. Eu não sabia onde ele estava indo. And of course, as a mother, I was concerned. I was very concerned. Claro, como mãe, eu estava preocupada. Eu estava muito preocupada. I was troubled. Eu estava incomodada. And all of a sudden, something rose in me. E do nada algo subiu, cresceu dentro de mim. And I said to my 3 younger children, E eu disse aos meus 3 filhos mais novos: get in the car, we're going to find your brother. entrem no carro agora, nós vamos encontrar o seu irmão. Now, I didn't know where he was. E eu não sabia onde ele estava. I must have said it in a strong way. Provavelmente eu disse isso de uma forma bem forte. Because my 3 children got in the car, Porque they were meus- very quiet. Meus 3 filhos entraram no carro e eles estavam assim bem quietos.
I look back and I wonder what they thought. Eu olhei para trás e eu fiquei pensando eu fiquei imaginando o que eles estavam They must have pensando. thought, I don't know what's happened to mother. Porque provavelmente eles estavam pensando assim, eu não tenho nem ideia do que está acontecendo com a mamãe. And I started driving. E eu comecei a dirigir, I got on the highway e eu entrei na and I rodovia, drove north, e eu dirigi em sentido ao norte. hundreds of miles. Centenas de milhas. I came to Missouri. E That's eu another state. cheguei em outro estado dos Estados Unidos que se chama Missouri. I got off the highway. E aí saí da rodovia. You know, I don't even remember praying while I'm driving. Eu nem me lembro de estar orando, de ter orado enquanto eu estava dirigindo. It was like a fire in me, just guiding me. Mas é como se tivesse um fogo dentro de mim só me guiando. I went in the town. Chegamos em uma cidade, I drove around. dirigi ao redor daquela I cidade, went into a neighborhood entrei em um bairro and parked in front of a house. e estacionei na frente de uma casa. I went in the house Entrei naquela casa and I said, Tommy, where are e eu you? disse, Tommy, aonde você está? And the kids started, oh, he's over there, he's over there. E aí os garotos começaram a falar, não, ele está ali, ele está ali. I said, Tommy, E eu disse, Tommy, get in the car, we're going home. entre no carro agora, estamos voltando para casa. Tommy got up. O Tommy se He went to the levantou, car. entrou no carro He was rescued. e ele foi resgatado. Yeah. Of course, he became born again, and he and his family have preached the gospel Claro, all over the world. ele nasceu de novo e hoje ele e a família dele pregam o evangelho ao redor de todo o mundo. He had a wonderful conversion. E ele teve uma conversão He was maravilhosa. changed. Ele foi mudado. He was delivered Ele foi liberto. in an instant. Num instante. But what I'm showing you is Mas o que eu estou te mostrando é, when you know what God wants, quando você sabe o que Deus and quer then you feel that direction, e você sente esse direcionamento, you obey. você obedece. You don't have to understand. Você não tem que entender. You don't have to know the rest of the Você não tem que story. saber o resto da história. You go into action. Você entra em ação. I don't know how I can make that any stronger for you. Eu não sei como eu consigo fazer isso mais forte para você. Look through the Bible. Olha através da Bíblia. Look at every story. Olha em todas as histórias. We partner with God through our action Nós- because we trust Nós Him. entramos em parceria com Deus através das nossas ações porque nós confiamos nele. Do you understand? Você entende? Now, what do you need? E agora o que você precisa? What are the challenges that you face? Quais são os desafios que você enfrenta? What are the things that have felt insurmountable? Quais são as coisas que parecem intransponíveis para você? What are the visions that God is trying to work in you? Quais são as visões que Deus tem tentado trabalhar em você? What are the relationship issues that you don't have a solution for? Quais são os problemas de relacionamento que você não tem uma solução para eles? You see, this message is for you. Perceba que essa mensagem é para você. To just come to you in a very simple way. Então, ela vem para você de uma forma muito simples, To say we serve a good God. para dizer, nós servimos a um bom He's Deus. not a religious God. Ele não é um Deus religioso, He's our Father. ele é o nosso Pai. But He's a better Father than any father you can imagine. Mas ele é um pai melhor do que qualquer pai que você pode imaginar. And He knows you. E ele te conhece. He knows everything about your Ele life. conhece tudo sobre a sua vida. He loves you. E ele te ama. He's not ashamed of E ele you. não tem vergonha de você. He believes in you. Ele acredita em você. He trusts you. Ele confia em He's você. with you. Ele está com você. He's proud of Ele é you. orgulhoso de He você. rejoices Ele over you. se alegra por você. You give Him delight. Você dá prazer a Ele. And all He wants from E you, tudo que Ele quer de você just trust Him. é confiar nele. Just trust Him. É confiar nele. Because He deserves our trust. Porque Ele merece a nossa confiança. He's proven His trust. Ele já provou que Ele é confiável. And then put our trust into action. Então nós temos que colocar a nossa confiança em ação. There may be someone you need to telephone. Talvez You may need to call someone. Talvez você vai ter que ligar para alguém. You maybe need to go to someone's house and pray for someone. Talvez você vai ter que ir na casa de alguém e orar por alguém. You may need to witness to someone at work. Talvez você vai ter que testemunhar para alguém no trabalho. You may need to take a first step in a relationship. Talvez você vai ter que dar o primeiro passo em um relacionamento. You may need to repent over something in your life Talvez that is not God's plan. você vai ter que se arrepender de algo na sua vida que não é o plano de Deus. There may be some sickness that you've just learned to tolerate. Talvez tenha uma doença na sua vida que você só aprendeu a tolerar. I don't know. Eu não sei. It's your life. É a sua But vida. God knows. Mas Deus And He sabe. cares. E Ele se importa com isso.
And wouldn't it be interesting to think He has sent me all this way just to say God loves you? E não seria interessante pensar que Deus me mandou de lá de longe esse caminho todo só para te dizer que Deus te ama? He loves you. Ele te ama. And whatever good He wants for you, all you have to do is cooperate. E tudo que seja bom de Deus, tudo de bom que Deus espera de você é que você coopere. Don't be afraid. Não tenha medo. Don't excuse your lack of action. Não dê nenhuma desculpa para a sua falta de ação. Well, I'm not really talented. Ah, eu não sou muito talentoso. I don't really have special gifts. Ah, eu não tenho nenhum dom especial. I'm just a woman. Ah, eu sou só uma mulher. I'm too old. Ah, eu sou velha demais. I'm too young. Ah, eu sou nova demais. I'm too busy. Ah, eu sou ocupado I'll wait demais. till the children are grown. Não, vou esperar até os meus filhos I'll estarem wait till I get crescidos. married. Vou esperar até eu me I'll casar. wait till I get divorced. Vou esperar até eu me divorciar. That was a joke. Isso foi uma piada. I'm saying, don't make excuse. Não tenha nenhuma desculpa. Just between you and God. Isso é só entre você e Deus. Okay, I'm going to be a person who puts faith into action. Tudo bem, entenda, eu vou ser uma pessoa que vai colocar a fé em ação. Because I trust you with my whole heart. Porque eu confio ao Senhor com o meu próprio coração. Amen? Amém? Stand to your feet. Vamos nos levantar? I want to pray for you. Eu quero orar por você. Whatever you need today, God knows. Qualquer que seja a sua necessidade hoje, Deus sabe. This is just the beginning of my time with you. Isso é só o começo do meu tempo com você. And so right now, Então let's agora, prepare our hearts for whatever God has during this conference. vamos preparar os nossos corações para o que quer que Deus tenha no decorrer dessa conferência. So that we're flexible with His will. Para que nós sejamos flexíveis à vontade dele. Can we do that? Podemos fazer isso? Put your hand on your heart. Coloca a sua mão no seu coração. This is between you and God. Isso é entre você e Deus. Heavenly Father, look at your beautiful people. Pai Celestial, olhe para o seu povo lindo. Thank you that you care for them. Obrigado porque o Senhor se importa com eles. And that you have a marvelous plan for each phase of their lives. E obrigado porque o Senhor tem um plano maravilhoso para cada fase da vida deles. Thank you that they put their confidence in you. Obrigado porque eles colocam a confiança deles no Senhor. They hear your voice. Eles ouvem a sua voz. And they are quick to respond. E eles são rápidos para responder. Father, I ask you to baptize them with a new courage to act in faith. Pai, eu te peço que o Senhor os batize com uma nova coragem para agir em fé. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Give them a boldness wrapped in love. Dê a eles uma ousadia envolvida em amor. So that they can talk to people and give them hope. Para que eles possam falar com as pessoas e dar a eles esperança. Oh Father, today begin your next good work in them. Pai, hoje comece a sua próxima boa obra neles. Their faith is in you. Porque a fé deles está no Senhor. Thank you. Obrigado. That from today, Porque de hoje em diante, nothing for them will be impossible. nada para eles vai ser impossível mais. For you are with them. Porque o Senhor está com eles. And you are the God of E o miracles. Senhor é o Deus de milagres. In Jesus' name, No nome de Jesus. may heaven come to earth in their lives. Que os céus venham até a terra na vida deles. In Jesus' No name. nome de Jesus. Heal their bodies. Cure os seus corpos. Calm their minds. Acalme a mente deles. Heal their emotions. Cure as emoções deles. Reinforce your vision. Reforce as suas visões sobre eles. Give them new love, Dê a eles um novo amor. new purpose. Um novo In propósito. Jesus' name. No nome de In Jesus. Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Glória a Deus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus.